Shalom, irmãos. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 9, verso 9, onde descreve o dia em que Mateus, teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Yeshua. Eu lerei aqui, amém? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Curioso, ele era um homem não muito bem visto pelo povo de Israel, porque ele fazia um serviço que se intitula hoje de pelego. Pelego é aquela pele que vai entre o animal de montaria, o cavalo, enfim, e as nádegas do montador, aquela pele que protege. É o que eles dizem de pessoas que fazem o papel entre o patrão, e o empregado. Quer dizer, quando diz que o cara é pelego, o sindicato é pelego, quer dizer isso. Ele está ali para proteger os dois e jogar para os dois lados. Mateus, ele estava na alfândega e as pessoas não gostavam dele porque ele trabalhava para o Império Romano. Bem, ele não trabalhava para o Império Romano porque ele era um ímpio, ele queria trabalhar para o Império Romano, e a mensagem não é para proteger ou defender Mateus, mas para expor uma situação que eu creio ser importante em nossos dias. O Mateus estava como qualquer outro judeu da época, lutando pela própria subsistência, assim como nós, algumas vezes eu vejo irmãos dizendo assim, olha, você trabalha autônomo e não paga imposto, você deveria pagar impostos e assim por diante. E o coitado mal consegue levar comida para casa, e o legalista está preocupado em que ele pague os impostos. Sempre haverá essas pessoas legalistas. Eles têm a ideia de que as atitudes, de acordo com os padrões morais e éticos de uma geração, é que definem o que é agradável ou não a Deus. Eu estou lendo esse texto com o desejo de falar sobre um assunto tão pouco conhecido, Mas vamos ler o texto todo e no final, então, nós vamos nos dirigir a isto. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, porque assim que ele encontrou Jesus e Jesus o chamou, ele promoveu um banquete e convidou os amigos. Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Perceba que o Mateus, o grupo de amigos dele não eram de judeus respeitados na sociedade judaica, porque Mateus ele era mal visto. Então, quem eram os amigos de Mateus? Os publicanos, os pecadores, a gentalha, Irmãos, ouçam, Jesus ama essa gentalha, Jesus ama o ser humano, Jesus ama o pequeno, Jesus ama o aflito, Jesus ama o pobre, Jesus ama o feio, Jesus ama o gordo, Jesus ama o negro, Jesus ama a mulher, Jesus ama o fraco, Jesus ama aqueles a quem a sociedade não reconhece mérito ou dignidade, mas Jesus os ama e reconhece e procura demonstrar o amor dele a essas pessoas. Muito bem. E os fariseus, vendo isto, sempre os legalistas, irmãos, nós estamos rodeados de crentes legalistas. Eles são horrorosos, eles estão ficando doidos, eles vão pirando. Eles começam a dizer coisas absurdas como você tem que fazer coisas para poder manter sua salvação, ou você tem que jejuar, ou porque você é gordo. E vai oprimindo quem eles puderem oprimir, porque eles são do diabo. O papel deles não é trazer as boas novas de salvação, mas as velhas más de condenação, porque eles são judaizantes, legalistas. O papel deles é condenar. Quando eu digo judaizante, eu não estou falando mal do povo de Israel a quem eu amo. Eu estou dizendo da tradição que diz que o homem, se cometer qualquer tipo de erro, ele está condenado, E curiosamente, essas pessoas que assim procedem ou proclamam essa justiça inalcançável, impraticável,
normalmente são eles que caem em pecados horrorosos. Muito bem. Jesus, porém, ouvindo, porque eles disseram, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ora, quem é o teu pastor? Olha, eu vi o teu pastor ali no boteco, conversando com os bêbados. Ele não é um pastor? É um pastor. E por que ele está no boteco? Porque é um bom lugar para se pregar o evangelho. É um bom lugar estar na zona de prostituição, na Cracolândia. É um bom lugar estar onde tem pecadores. Jesus andava no meio dos pecadores porque a mensagem de Jesus era para pecadores. Muito bem. Então Jesus responde. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ora, irmão, quem estava se declarando sãos ou perfeitos ou sadio eram os fariseus. São eles que se dizem os ungidaços. São eles que propagam serem profundos conhecedores dos mistérios. São eles que dizem que ouvem direto da boca de Deus. E são esses que saem inventando cada maluqueira, cada doidura, cada coisa horrorosa. Eu ouvi um certo pregador dizer o seguinte, que a maneira como você fala, porque ele está dizendo, citou Paulo, olha, seja sempre temperada a sua palavra, você não pode ofender ninguém. A verdade sempre ofenderá aquele que não ama a verdade. O problema é que as pessoas acham que pela sua boa educação inglesa você conseguirá seduzir alguém. Pelo menos ele não ficará chocado. Eu não vi em apóstolo Paulo, ao dizer Deus ferirá a ti, parede branqueada, palavras doces ou educadas. Eu não vi no apóstolo Paulo palavras doces e açucaradas, quando aquele homem que atrapalhava na pregação do evangelho, do procônsul, e ele ordenou que ficasse cego. Não tinha nada do que se imagina ser misericordioso. Mas o que eu quero dizer é que aí está a misericórdia, e nós vamos falar sobre isso. Eu não vi nada de ponderado quando Paulo diz, eu não perdoarei. Pegue a esse lance, entregue na mão de Satanás para que seja salvo. E outras vezes que Paulo diz palavras duras. Não há nada de político, nada de ético nisso daí. O que ele está fazendo, Paulo, é praticando a misericórdia, praticando a verdade. Nós vamos falar sobre isso. Então ele diz, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, não é? E aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Meu irmão, me parece um assunto meio quebrado, mas o que ele está dizendo? Não, eu quero ter misericórdia dessas pessoas que são pecadores e são publicanos, são pessoas desqualificadas aos olhos de vocês, judeus. E ele então diz, ide e aprendei, dizendo aos fariseus que eles não sabiam o que era misericórdia. Ora, qualquer pessoa sabe que misericórdia é a pessoa dada à compaixão, ao amor, ao perdão. Na raiz da palavra, misericórdia é como um coração cheio de miseráveis, mais ou menos isso. Mas Jesus está falando de uma outra coisa que vai além dos nossos padrões e conceitos, não é? Da nossa cultura greco-romana. Ele diz assim, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim para chamar, para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bem, o que eu quero falar sobre isso é que nós vivemos um período gozado, parece que alguns irmãos têm um prazer mórbido, já citei isso em outra palavra, de ver pessoas irem para o inferno, ou de condenarem pessoas, ou na pior, de colocar um peso muito pesado, não é, na serviço dos discípulos. Pedro falou sobre isso, que nem ele nem os pais puderam suportar.
Esse peso de condenação que muitos, mas muitos colocam sobre o homem, quando o Evangelho diz exatamente o oposto. Jesus falou assim: tomai sobre vós o meu fardo, porque meu fardo é leve. Ele não disse que ele tem mandamentos que impedem o homem de viver sem perturbação. As pessoas criam regras que impossibilitam totalmente que o homem se aproxime de Deus. Então eles vão criando coisas e vão criando dificuldades e vão criando intermediários e vão criando visões e profecias, e eles acreditam que aquilo que eles falam procedem, mas não procedem de Deus, não. Me permita citar uma passagem do Antigo Testamento. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel chamou-se Saul. Saul não tinha nenhuma pretensão política, Saul não tinha nada em mente. Saul foi atrás de uma jumenta que se perdeu, se desgarrou dos animais do pai, e depois de muitos dias, e aquilo foi providencial, ele se depara com o sacerdote Samuel, que entrega-lhe uma profecia e o consagra rei de Israel. E lá vem Saul, a vida de Saul foi transformada, agora ele é rei, enfim. E é o primeiro rei de Israel. Se sente honrado. Deus tinha dito uma palavra a Moisés a respeito dos amalequitas, dizendo que Deus os tiraria a lembrança do nome deles da história. Toda palavra que Deus fala tem que se cumprir. E se a palavra que Deus falou se cumprirá através de você, você terá que fazer aquilo que Deus falou que aconteceria. Então, quando chega Saul ao poder, Deus fala o seguinte: olha, eu quero que você vá destruir a cidade deles, eu quero que você destrua homens, mulheres, velhos, crianças, de berço, animais, gado, ovelha, tudo, nada fica vivo, mate tudo. Bem, a esse respeito, me permite fazer uma pausa aqui, nós voltaremos da onde nós paramos aqui. Muitas pessoas, ao ler esse tipo de texto, dizem assim: o Deus da Bíblia é um Deus sanguinário. E eles não percebem que Deus é um Deus misericordioso. Bem, onde é que está a misericórdia de Deus aí? Exatamente no fato de ter feito isso. Bem, ouça. Eu, Horácio, creio no justo juiz. No juiz que comanda o universo. Ele é juiz não só em Israel, ele é juiz, segundo a Bíblia, sobre todo o planeta, sobre toda a terra. E ele é justo. Ele não é um juiz iníquo como temos. Ele é justo. E ele não poderá lançar ao inferno uma criança. Por que não? Porque a criança não tem a menor condição de responder por seus atos, ela não tem consciência dos atos e do perigo. Por isso as crianças caem de prédios, são atropeladas, são queimadas, porque elas não têm consciência do perigo. Então, Deus pegar uma criança e lançar no inferno faz dele um Deus injusto. Porque não deu a essa criança o direito de decidir se faria bem ou mal. Então, para eu, Horácio, Deus não condena crianças. Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é. Ele não diz: deixe vir a mim os pequeninos crentes, deixe vir a mim os pequeninos que foram batizados, nada disso. Simplesmente deixe vir a mim os pequeninos, porque dos mesmos, ou dos tais, é. Não será, não foi, um dia não. É o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, se você pensar que Deus, a sua misericórdia, destruiu aquele povo
e que aquelas crianças foram guardadas no seio de Abraão e a essa altura devem estar no céu. E você me perguntaria, e quanto aos adultos? Bem, me permite fazer uma citação a você. Se você não concordar, procure um advogado e pergunte a ele se isso procede. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Né? A alma que pecar, esta morrerá. A morte em si é a própria consequência do pecado. Então todas as pessoas que faziam parte do povo dos amalequitas será julgado. E ouça, o Senhor Jesus fala a respeito de Sodoma e Gomorra que o juízo terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os religiosos, não é? De Corazim e Betsaida. Então, o que ele está dizendo? Que não é o fato de que as pessoas do passado tenham sido mortas, que elas estão perdidas, elas serão julgadas. Também não diz que estão salvas. Mas se elas continuassem, elas morreriam também perdidas. Pelo fato de elas serem juizadas, esse juízo será computado no julgamento. E isso pode tender ou favorecer os réus. Bem, voltando então. Deus falou a Saul, olha, você vai lá e você destrói desde o rei a todo mundo. E Saul obedeceu. Separou lá um povo que vivia junto, que não era digno de morrer, pelo menos, porque abençoou Israel. E quando aquele outro povo tinha saído do meio dos amalequitas, então o Saul foi fazer guerra. E segundo a Bíblia, foi uma mortandade, foi uma morte horrorosa, matou todo mundo. Mas, olha o que Saul fez. Ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, e ele poupou vacas muito bonitas, gados, ovelhas lindas. E ele pensou, bem, por que nós podemos fazer outra coisa com essas vacas, o povo, enfim. Muito bem, Deus se zangou com aquilo. E Deus, então, ao ler o texto, você vai descobrir o seguinte, que Deus fala a ele que ele queria misericórdia e não sacrifícios. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a misericórdia que Deus está esperando não é que você poupasse a Agag, não é que você poupasse os animais, era que você os matasse. Aí estava a misericórdia de Deus. Claro que eu sei que o mundo não entende isso, claro que eu sei que o dicionário não diz isso. Mas o autor da palavra e da própria fala e do próprio pensamento é Deus. E Deus diz que se Saul tivesse obedecido, Saul tinha ministrado misericórdia. Então Jesus fala aos fariseus, ide e aprendei o que é misericórdia. Misericórdia não é passar um pano, meu irmão. Misericórdia não é você aceitar o que não é verdade. Eu vou dar um exemplo disso. Eu sei que eu estou ficando cada vez mais sozinho, mas eu também não me importo porque eu quero praticar a misericórdia. A misericórdia é a prática da palavra de Deus e a observância dos mandamentos de Jesus. Então ouça. Deixa eu tirar meu telefone daqui. Então, nos nossos dias, nós temos, e cada dia que passa aumentando. Eu vi um comentário de uma pastora luterana. Antes disso, o último grupo que eu conheço, pode ser que tenha algum, não sei, que resistia à ordenança de governo feminino era a Igreja Batista Brasileira, da Convenção. Já não é mais, há 2, 3 anos, eles já aceitaram a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Então, vem pipocando, né? Pastoras e mais pastoras. Isso começou com o movimento de uma certa... Ela começou como pastora, agora é apostila. Daqui a pouco ela vai bater asas, né? Ela se diz profeta e nada que ela fala se cumpre. O evangelho não está nos lábios dela. Ela vive uma religião
judaizante horrorosa, não é? Porque se fosse judaísmo de fato, eu respeitaria com toda alegria, porque eu respeito o povo de Israel. O que eu não respeito são pessoas que não são judias se meterem a ser judeus sem terem nem sequer o direito de sê-los, né? Outros, eu conheço irmãos que já circuncidaram-se pensando que isso faria deles judeus, como se cortar a pele do corpo humano faz de você mais santo ou menos santo. Muito bem. Então nós temos nossos dias hoje um grupo muito grande de chamada pastoras. E agora, essa semana, eu recebi uma notícia que uma pastora luterana no Rio de Janeiro fez uma doação de 11 mil reais para a construção de um templo de Umbanda, uma coisa assim, que foi incendiado em nome da pacificação entre as religiões. E ela pegou esse dinheiro, pressupõe-se que dos crentes em Cristo. Se eu fosse um crente da igreja dela, eu não teria gostado de que ela pegasse o meu dinheiro, a minha oferta, e colocasse para levantar um altar a Baal. Com isso eu não estou dizendo que eu não respeito o candomblé. Eu tanto respeito que eu morei na Bahia há 4 anos. E eu sou um dos defensores que você deve, crente em Cristo, ter a maior educação e respeito a todo ser humano, principalmente aos chamados religiosos. Porque nós não estamos aqui e nem praticamos e nem propomos uma jihá gospel, uma jihá evangélica. Não, crente não é de guerra, crente não é de briga. Quem botou fogo e fez com matéria feita. Isso é um projeto, uma indução. O povo de Deus nunca foi e nunca será. O povo de Deus sempre foi destruído. Foi mortos nas arenas, foi mortos pelas feras, foram incendiados, foram crucificados, cortados, decapitados. Mas nunca um crente vai matar. Um crente não mata, um crente não rouba, pelo menos não devia. Não, eu sei que tem aí na política, tá cheio de cara dizendo que é crente pastor, é pastor. Né? Pastores que o nome canalha, eu acho que é brando para eles, né? Porque são pessoas mais imundas, não é, do que um chiqueiro. Fedem mais do que um chiqueiro. Porque dizendo ser eles luz, são trevas. Quão terríveis trevas são. Não é? E eu falo isso, você devia falar mais brando. Não é? Eu digo a você, cumpra o teu ministério, eu cumpro o meu. Faça o teu ministério do jeito que você pensa que tem que ser feito. E eu cumpro o meu. Naquele dia nós daremos conta. Voltando então a Saul. Saul se apiedou, se essa é a expressão, se apiedou de Agag e dos animais e não matou. Deus se zangou muito com aquilo. E aí vem o sacerdote Samuel, e a Bíblia diz que ele transpassa todos eles, inclusive Agag. E Deus se agradou de Samuel. Em outras palavras, segundo as Escrituras, a misericórdia estava na administração da palavra de Deus, do mandamento de Deus, porque Deus tinha dito a Moisés que riscaria o nome dos amalequitas, e Saul não queria. Saul queria que Agag continuasse vivo e que aqueles animais procriassem e fossem referências dos amalequitas. Deus queria apagar da história toda e qualquer referência, ligação, relacionamento dos amalequitas, por causa do seu santo povo Israel. Então, me permita dizer o seguinte, nós vemos uma época em que as pessoas falam muito de misericórdia e não entendem o que é misericórdia. A misericórdia, para resolver e para terminar, é você praticar a verdade. Então, se eu digo que a Bíblia diz, a Bíblia, para mim é muito mais fácil viver pacificamente, sem ter que falar nada a respeito da prática do homossexualismo. É muito mais simples, mas não é o que a Bíblia diz. Algumas pessoas dizem, você sofrerá reprimenda, você sofrerá perseguição, você será ajuizado. É possível, porque eles não querem ouvir o Evangelho, mas Deus me chamou para pregar o Evangelho.
Então, o que seria a prática da misericórdia? É exatamente isso, a pregação do Evangelho. Eu sou um pregador do Evangelho e eu fiz esse ano 40 anos de ministério. E não é um dia nem dois, nem são 2 dias, em que eu prego que não há salvação em nenhum outro, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, exceto o nome de Yahushua HaMashiach, de Yeshua, do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode salvar. E Ele falou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não colocou cargas, ele não colocou exigências, ele não falou de dízimo. Quem fala são os religiosos judaizantes. Ele não falou de jejuns, ele não falou dessa papagaiada religiosa toda. Ele falou o quê? Quem crer e for batizado será salvo. O presbítero Pedro me mandou essa noite uma palavra tão abençoadora. Ele falou que ele ouviu de alguém lá na América o seguinte: Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Eu falei: puxa vida, essa é boa. Eu vou até passar para os irmãos. Deus não responde necessidade, porque senão ele teria que estar no Haiti 24 horas. Ele responde fé. Então não pense você que o teu sofrimento, a tua angústia, a tua dor fará com que Deus se apiegue de você. Não. O que fará com que Deus olhe para você e use de misericórdia é a tua fé. Se você está disposto a praticar o que ele fala, se você está disposto a ouvir o que ele diz, se você está disposto a confessar o nome dele, se você está disposto a entregar-lhe a vida. Se você não está disposto, você pode até orar, e Deus é bom, ele até faz algumas vezes. Mas se você quer de fato ter uma mudança, você vai ter que praticar a misericórdia. É isso que Jesus diz aos fariseus na casa de Matitial, de Mateus, dizendo: olha, vocês vão aprender o que quer dizer isso, o que é que Oséias falou quando diz assim: eu quero misericórdia e não sacrifícios. Misericórdia quero, isto é, Jesus falou assim: quem ouve minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O apóstolo Tiago mais tarde vai dizer: não sede somente ouvintes ou leitores do Evangelho, mas praticante dele. Em outras palavras, eu não posso ficar aqui dizendo: olha, você que não jejua, você que é gordo. Eu sou gordo, irmão. Sabe por que eu sou gordo? Porque minha família toda é gorda e vai botar a tua opressão na tua mãe. Vai botar a tua opressão na tua família. Em cima de mim, não. Eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus. E eu não te conheço, eu não sei quem é você. Você não morreu na cruz. Quem é você? Quem é você para falar essas coisas? E normalmente são mulheres. Então deixa eu voltar a falar nesse aspecto e nós encerraremos. Irmão, só de alguns anos para cá, no último século, começou então a aparecer mulheres. Antes tinham missionárias, e minha mãe mesma é missionária, e eu reconheço o Ministério da Mulher, mas não reconheço o governo da mulher, porque é antibíblico. Ou então Deus está com problemas, porque se ele fala que o homem é o cabeça do lar, como que a mulher pode ser o cabeça da igreja? Ou a cabeça, o governo da igreja, não é? A cabeça da igreja é Cristo. A Bíblia diz assim: a cabeça da mulher é o homem. É o que a Bíblia diz, não sou eu. E eu não estou nem aí para o que você acha. A cabeça do homem é Cristo. A cabeça de Cristo é Deus. Então vocês querem mexer até nos fundamentos vocês querem mexer, dizendo: ah não, isso é ignorância. Durante 2000 anos nós que cremos em Deus e lemos a palavra do Senhor, a Torá, a Taná, a Brit Hadashah, nós fomos tolos, não entendemos nada, agora essa geração é que sabe. Se você crer na Bíblia, você verá que é na última geração que surgem os apóstatas, que surgem os atrevidos. Os atrevidos no Antigo Testamento têm um outro significado. Rapazes atrevidos que o rei matou lá e que Deus se agradou,
é esse tipo que você hoje está vendo aí gritando, não é? Com bandeirinhas coloridas e tal. Na Bíblia chamava de rapazes atrevidos. E então, essas pessoas que estão aí, dessa nova geração, que chegaram, pegaram a igreja pronta e acham que são os donos da cocada preta, são os barbas azuis do evangelho, são os maiorais, eles botam foto deles em todo quanto é canto. Meu Deus, eu estava ouvindo ontem, um rapaz mandou uma mensagem, e a mensagem é até boa, gostei, mas atrás estava o nome enorme, ministério tal, e o nome do cara, quer dizer, é de um personalismo, é uma coisa horrorosa. Por que tu bota o teu nome aí? Não é? É porque, não, tudo bem que podia colocar lá no cantinho, lá, ministério, mas não, aquela coisa enorme, o tempo todo o cara, pastor Carlos, não sei das quantas, pastor Antônio, é uma coisa ridícula, não é? Basta você ser um irmão em Cristo, diga o seu nome, eu sou fulano de tal e pronto. Então, nesses últimos dias, nós estamos vendo pessoas que não sabem o que é misericórdia, usando a palavra misericórdia segundo Aurélio, não segundo Deus. E estamos vendo pessoas criando doutrinas do tipo: Jesus salva, mas só os magros. Jesus salva, e não se admire, daqui a pouco vão chegar aos negros. Jesus salva, mas só os alemães. Quando todo mundo está indo contra qualquer tipo de discriminação, eu vejo idiotas. Porque não tem outra palavra para dirigir essas pessoas. Eles pensam que pensam, acham que sabem alguma coisa. Eles acham que conhecem alguma coisa. Eles não conhecem o evangelho, por isso vivem na prática legalista de coisas. De jejuns intermináveis, de batalhas espirituais sem fim, de umas cantorias que faz uma alma terrível, dá aquele mal-estar, aquele... Rapaz, Deus me livre dessa religiosidade horrorosa, não tem bom gosto, não tem sensibilidade, é só um emotismo, é só uma sensação o tempo todo de êxtase espiritual. Cara, esses caras são muito mais hinduístas do que crentes. Eles não são crentes em Jesus. Eles são praticantes de um monte de coisa. E hoje vivemos essa coisa toda, não é? De falar e de amaldiçoar pessoas, não é? Então, a misericórdia, irmão, não amaldiçoa também não. A misericórdia é a prática, a observância e a proclamação da vontade da palavra de Deus. Faça um estudo sobre isso. Veja lá o texto de Samuel. Leia o livro de Oséias. Leia Mateus. Faça um estudo nas Escrituras sobre isso. Deus te abençoe. A gente se vê na próxima. Amém? Glória a Deus.